Olá a todos novamente. Já temos então aqui algum grupo de pessoas, há outras pessoas que ainda se estão a juntar, mas vamos então dar início ao webinar e falar um pouco então sobre conteúdos. Vamos começar por nos apresentar. Nós somos a Alencastre.net, existimos há mais de 21 anos e somos uma agência especializada em marketing digital. Desenvolvemos projetos para várias marcas, desde a FNAC, a Unilever, passou na Capital, portanto, várias marcas. E dentro do digital, portanto, fazemos desde o marketing digital ao desenvolvimento de websites, a projetos de consultoria, de SEO e mesmo de otimização de processos. E, portanto, também fazemos aqui, trabalhamos na área de transformação digital, que cada vez mais responde a necessidades dos mercados. Eu vou começar por me apresentar. Meu nome é Joana Abreu, estudei Publicidade e Marketing no IAD e iniciei o meu percurso profissional nos trainees, no programa Trainees da Portugal Telecom, onde tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas do digital, em marcas como a TMN, Mosh e o Mel. Depois de vários anos na vertente do cliente, há cerca de 3 anos, juntei-me à equipa da Alencastre.net, onde sou a coordenadora de serviços de estratégia e marketing. E comigo, partner in crime neste webinar, vai estar o Daniel. Daniel, não sei se... Olá, boa tarde. Oi. Sim, eu posso me apresentar, Joana. Portanto, o meu nome é Daniel Manco. Sou basicamente um autodidata, não tenho formação na área de marketing, mas já desde há muitos anos, basicamente, que o digital me tem puxado para a sua área e já estou aqui desde 2014, portanto, fazendo as contas, já vão uns aninhos largos. Já estive a trabalhar em várias empresas e projetos que têm alguma relevância no panorama nacional. Hum, Tenho uma especialização maior nesta área, na parte de desenvolvimento de campanhas e SEO, mas também, como iremos ver mais à frente, tudo isto se toca, tudo o que diz respeito ao marketing digital está interligado e, portanto, vamos depois conversar um bocadinho. Ok. Então, como é que vai funcionar o webinar? Neste momento, o webinar está a ser gravado, e esta gravação depois vai ser disponibilizada daqui a uns dias nas nossas redes sociais, especialmente no Facebook e também no nosso YouTube. A duração está estimada em mais ou menos em 1 hora e no final temos aqui um breve momento para perguntas e respostas, está bem? Aproximadamente de 10 minutos, mais ou menos. Neste webinar vamos abordar os conteúdos como driver de valor, partindo aqui da definição de marketing de conteúdos, dando um overview sobre o comportamento do consumidor digital e falar sobre a importância do SEO na visibilidade da marca, na forma orgânica, e também perceber como é que nós podemos, quais são os key points para uma definição de estratégia de conteúdos sempre alinhada com os objetivos da marca. E vamos começar por uma expressão que acreditamos que já todos ouvimos falar, content is king. Mas será que toda a gente sabe qual é que é a origem desta expressão? Bill Gates, há 26 anos, Bill Gates, para quem não sabe, um dos fundadores da Microsoft, escreveu um ensaio intitulado Content is King, onde descreve o futuro o que é que seria para ele o futuro da internet, antevendo um mercado de conteúdos e algumas tendências que há 26 anos eram difíceis de prever, mas que efetivamente hoje se vem a comprovar. Deste ensaio, que ainda é longo, retiramos aqui alguns certos que gostaríamos de partilhar convosco. O primeiro deles será logo a primeira frase em que Bill Gates dizia: o conteúdo é onde espero que esteja a origem de grande parte do dinheiro feito na internet. Isto, há 26 anos não existiam sequer as redes sociais, não é? Mas hoje em dia nós percebemos que há efetivamente pessoas que conseguem viver da internet. Temos casos muito concretos e em Portugal cada vez mais massificada esta questão do influencer, mas temos, por exemplo, o caso da inquestionável Pipoca Mais Doce, que começou por ser jornalista, gostava de escrever, portanto, e começou a fazer um blog, a alimentar um blog,
que teve tanto sucesso, teve tantos seguidores, que as marcas se aperceberam e começaram então a contactá-la para fazer conteúdos que gerassem aqui alguma afinidade, algum poder de influência para os seus consumidores. Portanto, efetivamente, hoje em dia há quem consiga viver da internet. Outra das coisas que Bill Gates dizia é que quando se trata de uma rede interativa como a internet, a definição de conteúdo se torna muito ampla, mas as vastas oportunidades para a maioria das empresas envolvem o fornecimento de informações ou entretenimento. E nenhuma empresa é pequena demais para participar. E nós realmente conseguimos ver isso. Até, lá está, mesmo sem ser empresa, até uma individualidade, não é? Lá está novamente a questão do influencer, pode participar na internet e nos conteúdos que cada vez têm mais valor. Eu queria só recordar que isto foi escrito em 1996, numa altura em que a internet ainda se estava a instalar nas nossas vidas. Os browsers eram super rudimentares, o e-mail já era utilizado, mas não era como hoje, em que nós trabalhamos através de e-mail. Portanto, era uma coisa que não era tão democrática como hoje. Portanto, estávamos mesmo a falar de uma realidade muito diferente e este é uma visão mesmo muito evoluída para a época. Outra coisa que ele nos diz neste ensaio: se é expectável que as pessoas estejam dispostas a ligar um computador para ler um ecrã, deverão ser recompensadas com informações profundas e extremamente atualizadas que possam explorar à sua vontade. Precisam de ter áudio e possivelmente vídeo, e precisam de uma oportunidade de envolvimento pessoal que vá muito além da que é veiculada pelas páginas das cartas de editores das revistas físicas. Não sei se toda a gente que está neste webinar é desta altura, mas efetivamente há uns anos a coisa mais pessoal que nós tínhamos numa revista era a carta do editor, porque era realmente dirigida aos leitores. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, efetivamente, para além de termos conteúdos de áudio e de vídeo, acho que Massificados. completamente, acho que no momento atual é a preferência da maioria dos utilizadores, mas também este envolvimento pessoal existe e não é só de editores, é das próprias marcas que querem ter uma personalidade e querem humanizar-se. Portanto, isto é hoje em dia, sem dúvida, uma realidade. O último excerto que queríamos partilhar convosco diz que esta tecnologia, a internet, vai dar oportunidade aos editores para cobrar pequenas quantias de dinheiro na esperança de atrair um público vasto. Aqueles que tiverem sucesso impulsionarão a internet como um mercado de ideias, experiências e produtos, um mercado de conteúdos. Isto é efetivamente o que nós vemos. Okay? Estamos a falar mais uma vez de uma altura em que o acesso à internet no telemóvel não existia, ele só começou a existir no final deste ano e a preços incríveis, não é? Não eram acessíveis para todos. E as próprias redes sociais também não existiam. Portanto, a primeira rede social, que nós podemos considerar a primeira rede social, existiu em 2004, o MySpace. O gigante das redes sociais, o Facebook, só existiu 12 anos depois deste artigo, destas palavras, desta antevisão que Bill Gates fazia sobre os conteúdos. É algo que é realmente visionário. Saindo aqui do passado, vamos para o presente. E só fazer aqui um breve overview do que é que se anda a passar hoje em dia, quais são os dados a que temos acesso. Estes dados são de janeiro de 2022, onde comprovamos algo que julgo não seja novidade para nenhum de nós, até pela nossa experiência no dia-a-dia, o telemóvel é o device mais utilizado para aceder à internet, portanto já ultrapassou os 50%. E a internet faz realmente parte do nosso dia-a-dia e mais de 95% dos utilizadores trocam mensagens e visitam as redes sociais e mais de 80% recorrem a motores de busca. Dentro dos motores de busca mais utilizados a nível mundial, temos outro rei, o Google, que é o veículo de mais de 90% das pesquisas. Daí a importância que lhes é dada na otimização de uma presença digital, que vamos ver também em detalhe mais à frente, mas é inquestionável o poder do Google neste tipo de pesquisa. Outra coisa interessante quando falamos de pesquisas é que cada vez mais as pesquisas já não se fazem por escrito, também se fazem muito através de voz, através dos assistentes de voz, e mesmo até pelo menos nas camadas mais jovens, as próprias mensagens que se trocam no WhatsApp são muitas vezes de áudio. Portanto, há uma preguiça de escrever e há cada vez mais uma valorização da praticidade de falar para os nossos devices, o que tem questionavelmente também aqui alguma influência no tipo de pesquisas que se fazem, nos resultados, na forma como
os conteúdos devem ser pensados para responder a estas pesquisas de voz. Olhando para a divisão da adoção deste tipo de pesquisa pelas várias faixas etárias, é importante ver que não é algo apenas dos targets mais novos, ok? Também os mais velhos já começam a adotar este tipo de pesquisa. Temos também a pesquisa por imagem, também é algo que está, principalmente em Portugal, já ultrapassa também aqui a média do mundo, que é algo também muito, muito fácil de se fazer. Nós vemos um produto que gostamos, não fazemos ideia de qual é que é a marca ou de quanto é que custa, tiramos uma fotografia, pesquisamos e se a marca tiver algum tipo de presença que permita ao utilizador perceber onde é que pode adquirir, quais são as características, pode ser um fator decisivo para uma compra até por impulso. Portanto, esta questão das imagens também, da pesquisa por imagens, acaba por ser importante. Aqui vemos alguma resistência das faixas etárias mais velhas, mas as faixas etárias mais novas realmente já adotaram este tipo de pesquisa. Por fim, mesmo a terminar, quais são os canais digitais mais usados para as pesquisas de marca? Vemos aqui que, quando se quer pesquisar por uma marca ou um produto online, cerca de 50% dos utilizadores recorrem a motores de busca. As redes sociais são responsáveis por mais de 40% das pesquisas e a importância das reviews é demonstrada pela terceira posição nesta tabela. Okay? Logo a seguir encontramos os sites das marcas. No entanto, como utilizadores, sabemos que esta experiência não se reduz só por exemplo, à pesquisa, não é? Nós geralmente começamos por uma pesquisa, na pesquisa devolve-nos resultados sobre as redes sociais de determinada marca ou de produto, vamos ver, depois voltamos à pesquisa e vemos as reviews de outros utilizadores, portanto, isto acaba por ser um ciclo e a experiência de um utilizador na pesquisa por marcas acaba por ser feita de várias etapas e aqui assim conseguimos ter uma noção de qual é a adoção destes dois tipos de pesquisas que estão no topo desta tabela pelas várias faixas etárias. Vemos que, efetivamente, as faixas etárias mais novas preferem a pesquisa nas redes sociais, okay, em detrimento dos motores de busca. Nas faixas etárias mais velhas, isso não se verifica. Há realmente aqui uma continuidade nos motores de busca. Só falar aqui um bocadinho sobre a pesquisa nas redes sociais. Efetivamente, a pesquisa no Facebook tem uma oferta muito, muito ampla. Eu não sei se já pesquisaram alguma coisa no Facebook. Oferece um tipo de resultados incrível por página, por perfis, por grupos, por marketplace, por conteúdo. Até aparecem vídeos, fotos. Portanto, aparecem aqui vários tipos de resultados quando nós pesquisamos no Facebook. No entanto, é uma pesquisa que não está tão afinada como o Google, que tem o seu famoso ranking, não é? Portanto, no Facebook são devolvidos muitos, muitos resultados, mas existe tempo, disponibilidade do utilizador para perceber o que é que realmente ali é interessante. O Google, com todas as suas restrições, a sua forma de operar, acaba por conseguir fazer com que os resultados que à partida serão mais relevantes para os utilizadores apareçam em primeiro. E isso dá um grau de confiabilidade maior quando pesquisamos. Por fim, portanto, nós percebemos que há pesquisas para todo o tipo de conteúdos. Este mundo é super, super vasto, mas ter uma estratégia de conteúdos relevante para o target que queremos atingir, aliada à otimização desses próprios conteúdos, podem ser fatores decisivos para uma presença de sucesso, portanto, para que os utilizadores, os consumidores nos encontrem. Nós a seguir vamos detalhar a vertente de conteúdo, de marketing de conteúdos e de SEO. Vamos então ver os conteúdos como driver de valor e começar pela definição de marketing de conteúdos. No Content Marketing Institute existe uma definição que é: o marketing de conteúdos é uma abordagem de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo relevante de forma consistente para atrair um segmento claramente definido com o objetivo de provocar uma ação por parte do cliente. Resumindo, em vez de nós comunicarmos, quando estamos a falar de marketing de conteúdo, em vez de comunicarmos de forma evidente, este é o meu produto, compra já, estamos a veicular informação que o consumidor valoriza. Ou seja, a essência desta estratégia é acreditar que se entregarmos informação que é relevante e se o fizermos de forma consistente,
os consumidores irão retribuir esta dedicação, esta oferta, com a sua compra e com também aqui fidelidade, não é? Portanto, vão escolher a marca. Ou seja, a grande diferença entre o marketing de conteúdos e as outras abordagens que estão incluídas no marketing é que, neste caso do marketing de conteúdos, não são as pessoas que... Aliás, são as pessoas que chegam às marcas, não é a marca que está lá a dizer que está presente, são as pessoas que escolhem. É uma escolha dos utilizadores que acaba por ser tomada pelos utilizadores. Portanto, eles é que escolhem as marcas que querem adotar. E é neste sentido que esta ligação, esta veiculação de conteúdo tem que demonstrar valor, tem que demonstrar uma vontade genuína da marca em estar presente, em responder a inquietações dos utilizadores. E para que é que serve o marketing de conteúdos? Como é que ele funciona? Para explicar esta abordagem, pegámos aqui no ciclo de compra para perceber de que forma é que os conteúdos têm um papel prático no ciclo de compra do consumidor. Este ciclo de compra começa com uma consciência de necessidade que pode efetivamente ser criada pelos conteúdos. Por exemplo, eu gosto de correr. Ao ler um artigo ou ouvir um podcast sobre este tema, apercebo-me que há um acessório que eu nem sabia que existia e que na verdade me vai fazer falta porque me vai fazer otimizar o meu exercício. E de repente eu passo a ter esta necessidade e começo a pensar nisto. O que é que eu faço em seguida? Começo a pesquisar. Vou pesquisar informação detalhada sobre este acessório de corrida, quais as ofertas que existem, quais os modelos, os preços e começo a comparar as várias hipóteses recorrendo a sites, a reviews de outros utilizadores, a artigos, portanto, a vários tipos de informação. Com base nesta pesquisa, e agora na fase da decisão de compra, aqui realmente outros triggers podem ser muito, muito importantes para precipitar esta decisão de compra, não é? Mas se calhar incentivada por alguma promoção, pelo facto de haver uma entrega rápida ou de um processo de compra muito fácil, eu escolho uma marca em detrimento de outra. Ok? E depois, nesta fase, interessa que o processo esteja alinhado com as minhas expectativas. Ok? Depois da compra, vem a fase da retenção. Ou seja, o que é que acontece? É bom, quando, depois de eu comprar o meu produto e dele me chegar a casa, eu ter uma área em que tenho factos que me permitem, ou um tutorial que me permite perceber como é que eu posso tirar o melhor partido possível deste produto. Por vezes também pode chegar um survey, um questionário que quer saber da minha satisfação ou então incentivar reviews, portanto, o próprio utilizador criar aqui conteúdo e reforçar a confiança para os outros utilizadores. E, por fim, portanto, na última fase deste ciclo, aqui a questão de manter uma relação e de garantir a satisfação do cliente através de uma comunicação regular, como, por exemplo, a newsletter. Temos produtos que realmente têm uma sequência de compra muito, muito curta e, portanto, faz sentido ter aqui uma abordagem, se calhar, mais frequente. Outros que têm uma duração mais longa, portanto, não compro, se calhar, um relógio que me ajuda na corrida todos os anos, mas o perceber que há uma evolução no software, que há novidades, que há exercícios que esta marca me está a dar, pode realmente garantir o meu nível de satisfação e permitir com que, ou dar-me vontade de referir isto aos meus amigos ou a outros utilizadores. Joana, permite-me só aí que acrescente que, de facto, nesse funil que nós estamos aqui a colocar, há toda uma necessidade e há toda uma questão de conteúdos que são diferentes, ou seja, em cada uma destas fases, quando Exatamente. tentamos ainda fazer a tal captação da atenção do cliente ou dar-lhe resposta àquela primeira pergunta, e que nos vai e que todos esses conteúdos vão alimentando até aquela última parte da advocacia, em que nós tentamos que o cliente seja quase um embaixador da marca, não é? Hum, e em que nesse estágio só acontece se de facto toda a outra comunicação feita com o cliente seja coerente, se vá fortalecendo e que faça com que o cliente de facto veja a marca como algo essencial naquilo que começa, ou seja, o que começou lá em cima numa consciência de necessidade, no tal apetrecho extra à corrida que a Joana estava a fazer, torna-se depois numa ligação através do conteúdo, numa ligação da pessoa à marca, que faz com que essa própria pessoa seja um embaixador
não é? Da própria marca. Portanto, acho que este funil é extremamente interessante de explorar e de terem sempre presente quando estamos a construir conteúdo, para percebermos em qual dos estágios do funil nós estamos a construir conteúdo. Exatamente. Sim, sim, qual é o estado em que o Qual é? utilizador Exato. está em cada um deles Se eu e estou a dar qual será o resposta à melhor para primeira ti, não é? fase ou à última fase, e sempre com uma coerência que me torne, de facto, como é que eu ia dizer, transversal em toda a minha comunicação. Exatamente, sem dúvida. Bem, agora percebemos aqui a importância dos conteúdos neste processo de compra. Vamos ver um pouco mais em detalhe como é que podemos ter uma boa presença nesta vertente de marketing de conteúdos. Estamos a partilhar neste momento convosco um gráfico que ilustra a abordagem na Alencastre.net de quando trabalhamos a marketing de conteúdos. Portanto, este aqui é o nosso processo. Nós vamos ver de seguida em detalhe cada uma destas fases. E para ilustrar da melhor forma o que vamos falar, às vezes é importante ter aqui um exemplo para concretizar. Gostaríamos de então partilhar convosco um case de um cliente nosso, a IHT, em particular de um produto que criou em 2020, que é a Segarden. A Segarden é uma horta modular que é autossuficiente, portanto, ela tem aqui vários mecanismos que permitem funcionar de forma sustentável e desde o início a IHT tinha uma ideia muito clara do que é que pretendia fazer com este produto. E na nossa ótica trabalhou muito bem várias vertentes de conteúdo em torno deste produto, umas por iniciativa própria, portanto, que desenvolveram por si, e outras com o nosso apoio. Nós, neste momento, estamos a olhar para um dos primeiros conteúdos que foi criado para explicar o produto em si. E nós vemos aqui que tem estes olhinhos, que basicamente é a interatividade deste conteúdo. Ou seja, ao clicar em cada um destas imagens, nós conseguimos ver as várias funcionalidades que este produto tem. Ao criar este conteúdo, a IHT conseguiu, de uma forma muito simples, interativa, introduzindo aqui um elemento humano e a própria marca, criar uma forma de o cliente, ou o consumidor, perceber exatamente de que é que estamos a falar. Portanto, a nosso ver, foi um bom ponto de partida. E ao longo agora das várias fases do processo, vamos aqui também falando noutros exemplos deste produto da Segarden. Por onde é que vamos começar? Quando estamos a definir uma estratégia de conteúdos, a coisa principal será então definir os objetivos. Estes têm que ser relevantes para o negócio, fáceis de interpretar e de medir. Temos aqui alguns exemplos do que pode ser. No caso concreto da Segarden, o primeiro objetivo foi a notoriedade, portanto, foi dar a conhecer que este produto existia. Entretanto, pronto, já lá vão 2 anos, estamos neste momento numa fase em que se calhar os objetivos passam por um aumento de vendas ou um relacionamento com o cliente, portanto, partilhando aqui dicas para uma boa utilização do produto. Quer dizer que estes objetivos também são dinâmicos à medida que o produto se vai instalando no mercado, que os próprios consumidores vão evoluindo. Ou seja, nós podemos começar por um objetivo e convém depois ir revendo à medida dos resultados que vamos atingindo e da percepção do feedback que vamos tendo dos nossos clientes. O segundo passo passará por definir target. Esta definição de target pode ser feita com base em surveys, em dados do Analytics, quais são as páginas mais vistas no nosso site, qual é o interesse que as pessoas têm, em focus group. Basicamente, o que nós precisamos aqui é de saber quem é o nosso público-alvo, quem são, o que é que fazem, em que situações é que vão consumir o nosso conteúdo, quais os problemas que nós, como marca, como produto ou serviço, podemos ajudar a resolver. E é isto que nos vai depois permitir definir o tipo de conteúdo, o tom, os tópicos que nós queremos abordar, qual a periodicidade em que vamos veicular os conteúdos. Voltando aqui ao caso da Segarden, inicialmente o que se começou foi por definir 2 perfis, ok? Um perfil de pessoas que estavam à procura de uma horta urbana, ou seja, estamos aqui a falar de pessoas que residem em zonas urbanas, que pretendem ter uma forma ágil e prática de cultivar legumes e frutas, apesar de não terem muito espaço exterior,
pessoas que possivelmente não têm tempo, que têm crianças, portanto, têm filhos, e têm aqui alguma necessidade de descomprimir e aliviar o stress e sentem que isso poderá ser veiculado com algum contacto com a natureza. Temos também o target de pessoas que procuram uma horta sustentável. E aqui estamos a falar de pessoas com preocupações com sustentabilidade, que procuram formas de fazer, por exemplo, compostagem ou de cultivar de forma biológica. São pessoas que, à partida, têm aqui uma vontade de reduzir o seu impacto carbónico e que procuram soluções para fazer a sua parte no que diz respeito à sustentabilidade. Portanto, temos aqui dois perfis distintos. E depois vamos ver quais são os seus hábitos e tomar algumas decisões sobre o tipo de conteúdo. Pode ser escrito, pode ser visual, pode ser interativo, pode ser áudio. Acho que aqui todos nós conhecemos uma panóplia de tipologias diferentes de conteúdo, por isso não me vou alongar nesta vertente. O que é que eu acho que é muito importante quando estamos aqui a definir o tipo de conteúdo? É saber de que forma, em que locais é que o nosso target vai consumir este tipo de conteúdo. É quando vai estar nos transportes e vai ouvir, ou é algo, uma pesquisa ativa e vamos fazer aqui algo de mais relacionado com search, ou é uma newsletter. Portanto, nós temos que perceber em que momentos, quais são os momentos-chave em que o nosso consumidor-alvo vai estar aqui com predisposição para consumir o nosso conteúdo. E, acima de tudo, muito importante, termos a capacidade de fazer um bom conteúdo. Os conteúdos têm que ser de qualidade. Se, por exemplo, queremos fazer um conteúdo de vídeo, mas não temos forma de o fazer bem, mais vale não fazer, ok? Nestes casos, nós podemos, por exemplo, fazer uma vertente de sponsoring. Quase todos os podcasts que se ouvem hoje em dia têm algum tipo de patrocínio. Portanto, a marca não consegue criar o seu próprio conteúdo. O que é que pode fazer? Pode associar-se a um conteúdo que seja relevante para o seu target e estar presente de alguma forma. Ser a marca a oferecer esse tipo de conteúdo que o utilizador tanto gosta. Mais vale isso do que fazer um mau conteúdo. É também importante que o conteúdo esteja formatado ao meio que estamos a falar, ou seja, um bom podcast, por exemplo, tem que ter um bom áudio. Um artigo tem que ter também de letra apropriada para o mobile, porque já sabemos, como vimos logo no início, que este é o meio por excelência de consumo de artigos. Portanto, a importância da adaptação e do conteúdo estar bom, ter qualidade, é fundamental para que o utilizador queira consumir o conteúdo que nós estamos a fazer. Ok? Outras coisas que nós devemos abordar é qual é o tom, e isso tem muito a ver também com o posicionamento da marca, o veículo, se deve ser comunicado pela marca ou através de uma personalidade, tipo influencer, que tenha afinidade com o nosso target, e a estrutura do conteúdo é muito, muito importante que esteja alinhada. Ou seja, aqui na estrutura o que nós estamos a querer dizer é que a ideia é sabermos, quando está a consumir este conteúdo, o que é que trouxe o utilizador até aqui. O que é que ele vem cá recolher e preparar esse conteúdo de forma a que ele aporte valor ao utilizador. Portanto, é preciso conhecer aqui o que é que o target está a precisar e tentar dá-lo da melhor forma. Outra coisa que é necessário definir no planeamento de conteúdos e que nem sempre é fácil são os tópicos. Temos aqui alguns pontos de partida que podemos considerar para iniciar. Por exemplo, tem que estar sempre relacionado com as áreas de atuação da marca, não é? Tem que ser algo que esteja associado com o produto ou com o serviço que estamos a veicular. Deve ter em conta os desafios do público-alvo, portanto, de que forma é que podemos resolver de alguma forma, através de um e-book, através de um artigo, através de um webinar, perceber aqui como é que poderá ser dada essa resposta e também podemos recorrer ao feedback ou aos comentários que os utilizadores nos vão dando como ponto de partida. Se nos estou sempre a fazer determinada questão, então se calhar vale a pena nós tentarmos desmistificar isso num artigo, por exemplo, ok? E isto são pontos de partida. É muito importante ir monitorizando e percebendo o que é que efetivamente tem mais impacto nos consumidores e gera mais resultados, porque é aqui que depois nós vamos conseguir então ter a capacidade de ir acertando e de ir correspondendo às expectativas dos nossos utilizadores. Por fim, temos aqui mais dois pontos que consideramos importantes, que é a gestão da expectativa dos consumidores e também até do próprio Google, em termos de periodicidade. Sabemos que o Google valoriza que haja aqui uma frequência de novos conteúdos e que as pessoas estejam constantemente a regressar.
E, no caso, por exemplo, de um podcast, para um utilizador também é importante. Ele já sabe que todas as segundas-feiras vem o podcast, portanto, vai estar à espera desse conteúdo. E é importante ir gerindo aqui estas expectativas e criar esta relação com, com os utilizadores ou consumidores. Outra questão que nós gostaríamos de abordar é o repurposing. Basicamente, o repurposing é o reaproveitamento de conteúdos. Através de um único conteúdo, podemos transformá-lo em vários conteúdos. Isto, por exemplo, um exemplo muito prático é um filme. Há um filme longo que pode ser composto por exemplo, 6 minifilmes. Ok? Isto é algo que pode fazer muito sentido, porque vamos ter menos esforço e vamos chegar a mais sítios e se calhar até conseguir touchpoints diferentes, portanto, impactar diferentes consumidores, ok? Mas há aqui uma coisa muito importante é necessário ter em conta neste planeamento, é que este tipo de conteúdo, quando é para ser dividido ou propagado por vários meios, tem que ser pensado nesta lógica, porque a premissa de criação de conteúdos, isto é algo que nós gostaríamos que passasse muito bem, é sempre que sejam de qualidade. Se eu pensar num filme, sabendo que ele vai ser dividido em 6 minifilmes, então cada minifilme, o filme grande vai ter valor e cada minifilme também, ok? Isto é fundamental. Estar a criar um conteúdo que não está pensado para isto e depois dividi-lo aos bocados não vai correr bem, não vai ser bem aceito, de certeza. Portanto, a qualidade é algo que deve ser sempre, sempre valorizada. Um exemplo muito prático, só para vermos aqui o que estávamos a falar relativamente à Segarden, portanto, de várias tipologias de conteúdos que foram feitos. Começamos então por aquele esquema de produto que vimos no início. Foi desenvolvido também um vídeo em 4 idiomas distintos, que foi veiculado nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no próprio site. Portanto, acabou por ser aqui também utilizado em meios de exposições. Portanto, aqui um conteúdo que serviu várias vertentes. Um website foi criado com facts, com explicações claras das vantagens do produto, que foram escritos de forma otimizada para pesquisas. Também campanha de search e campanha de Facebook, que orientavam os utilizadores para landing pages, que já estavam aqui com conteúdos orientados para os tais 2 perfis que vimos anteriormente. A IHT tem também um blog com artigos relacionados com a Segarden, onde fala de produtos da época, conteúdos sustentáveis, características de alguns alimentos que podem ser cultivados, inclusive também receitas, portanto, vários tipos de conteúdos que são interessantes para quem tem vontade de ter uma horta urbana. E tem também parcerias com uma influencer ligada ao cultivo biológico, que não só faz conteúdos que são partilhados no próprio site, mas também que são partilhados, e aqui está uma grande mais-valia, nos seus próprios canais, no seu site e no seu Instagram. Portanto, são várias iniciativas que contribuem para a notoriedade do produto e para uma boa utilização e aproveitamento de todos os canais que existem em prol do produto. E agora, finalmente, vamos passar aqui então ao marketing de conteúdos otimizado. E Daniel, passo-te a palavra. Muito obrigado, Joana, e parabéns pela tua apresentação. Eu vou começar aqui, vou sair um bocadinho da apresentação para vos partilhar um site que eu acho extremamente curioso. Não sei se já conseguem ver. De facto, o objetivo deste site é dar uma ideia daquilo que se passa na internet, no seu global, ao segundo. Ah, e de facto, quando nós falamos em conteúdo e quando começámos neste webinar a falar que o conteúdo é rei, de facto ele é rei e neste momento é imenso. Quando nós olhamos para 185 mil milhões de e-mails enviados hoje, até ao momento, não é fácil pensarmos, ou neste caso é muito fácil pensarmos que criar conteúdo hoje em dia é extremamente simples. Falamos em 5 milhões e 600 mil um, posts de blog que foram criados até ao momento, só hoje. Portanto, estamos a falar aqui num volume de facto de conteúdo que é gigantesco hoje em dia e que de facto existe porque a internet tem aquele retorno que o Bill Gates conseguiu antever em 96, portanto, ainda não existia Google. E neste momento Google, para terem esta noção também, já andará perto dos 5 mil milhões, quase 6 mil milhões de pesquisas só hoje, não é? Portanto, É impressionante. a internet é de facto este mundo gigantesco. Estamos a falar também de quase 5.500 milhões de utilizadores
que tiveram ativos hoje. Portanto, a internet hoje em dia está connosco como quase respirar. Estamos em todo o lado e, de facto, temos conteúdo para tudo e nós sabemos que qualquer pesquisa que nós façamos, dificilmente não vamos ter um resultado que se adeque àquilo que estamos à procura. Por isso, passamos aqui para, de facto, um grande desafio dos dias de hoje, que, passando para esta parte, começamos a ver, de facto, que criar conteúdo é relativamente simples. A parte que é mesmo difícil é criar conteúdo de qualidade. Pronto. E esta qualidade, que a Joana também já referiu anteriormente, não se trata só de ter o número de pixels no vídeo ou de ter o áudio com máxima qualidade, trata-se de facto de ser ter características que vamos estar aqui alguma breve apresentação como algo simples de ser legível, em que o nosso foco desta questão de ser legível passa por estarmos focados no nosso utilizador, ok? Eu dou-vos aqui alguns exemplos do que é ser legível hoje em dia. É termos um cabeçalho de facto no conteúdo que estamos a fazer que seja esclarecedor, aquilo que às vezes ouvimos falar em termos de marketing digital, que são os headings, os H1s, os H2, ele deve estar a pensado também para os motores de pesquisa, obviamente, mas muito no utilizador. Aquilo vai explicar ao meu utilizador o que é que eu vou falar a seguir. Devemos ter também algo como um resumo do que vamos detalhar. Tentar pôr numa frase aquilo que vamos entrar em detalhe posteriormente. Não sei se já repararam, quando fazemos uma pesquisa no Google que seja relativamente simples, ele dá-nos um snippet com 3, 4 linhas em que explica. Ele vai buscar essas partes, de facto, a estes resumos que nós fazemos no conteúdo. Okay? Devemos utilizar frases relativamente curtas, devemos não criar parágrafos demasiado extensos. Acho que nenhum de nós, mesmo quando lê um livro, se vê um livro que não tem parágrafos curtos, não tem frases curtas, torna-se mais difícil de ler. E de facto pensem que quando fazemos conteúdo escrito também deve ser assim. A mesma coisa falado. Nós estamos a falar, mas estamos a mostrar-vos também algum conteúdo relativamente dinâmico que seja fácil de perceber e que vos acompanhe. Okay? E aqui entramos na parte, por exemplo, da parte de elementos visuais. Tentar utilizar e apoiar-nos em imagens, tentar nos apoiar em vídeos. Hoje em dia, realidades virtuais, hoje em dia, realidades aumentadas, tudo isso é possível de utilizar, portanto, tudo isso torna o nosso conteúdo mais legível, ok? Vamos também passar para a questão da envolvência. Fazer conteúdo, nós fazemos para o utilizador e queremos, de facto, que ele envolva o cliente naquilo que é o nosso produto, serviço, ou pura e simplesmente a nossa opinião daquilo que estamos a partilhar. O que nós, de facto, pretendemos é um engagement. É algo que também hoje em dia está na boca do mundo, e este engagement, de facto, já está também nos algoritmos da Google. Ou seja, o Google já começa a ter em atenção e a dar uma grande pontuação naquilo que é o seu ranking à parte do engagement que o nosso conteúdo tem com o utilizador. Antigamente preocupávamos em colocar certas keywords, o número de vezes, e era isso que contava. Hoje em dia não. Precisamos que o nosso utilizador entre no nosso website, permaneça no nosso website, veja e de preferência que fique esclarecido com aquela questão que colocou. Ok? Estamos a falar de alguns conceitos que existem hoje em dia. Podemos falar da questão do CTR, podemos falar do Pogo Stick, que é a pessoa que entra no nosso site e depois vai-se embora logo imediatamente a seguir. Isso é péssimo para nós. O que é que nós queremos? Ser o último clique em que a pessoa faz uma pesquisa, entra no nosso site e ficou esclarecido. Ok? Ser consistente era aquilo que estávamos a falar um pouco relativamente aos conteúdos no funil. A nossa consistência vai nos dar estas 3 siglas que, se lermos juntas, chama-se IT, em que em inglês estamos a falar de expertise, authority e trustworthiness. Esta palavra não é nada simples, que no fundo é o quê? Estamos a falar da nossa experiência numa determinada área, da autoridade do nosso site e do nosso autor relativamente àquele conteúdo e ao grau de confiança que aquele conteúdo vai ter para o site, ou para, neste caso para o utilizador. Esta consistência faz com que também já faz parte do ranking do Google e principalmente se vocês tiverem um site que esteja dedicado a uma outra sigla que é, ou uma outra expressão que é o Your Money or Your Life, ok? Que basicamente são sites que tenham impacto na finança das pessoas, na saúde, na segurança, na felicidade. Estamos a falar até, por exemplo, de sites de e-commerce que mexem na parte
quer da finanças, quer na parte da felicidade. Portanto, essa consistência é analisada pelo Google para perceber se estamos a tentar ou não, de alguma forma, enganar o cliente ou se de facto somos um site fidedigno e isso valorizado. Na questão da diversificação, também já referimos aqui em cima no legível, temos que tentar procurar ser o mais diversificados possível. Trabalhar para a voz, trabalhar em vídeo, trabalhar visual, trabalhar outro tipo de conteúdos que de facto façam sentido na nossa marca. Se me permites, Daniel, Claro. só pegando um pouco naquilo que estávamos a falar antes, do tipo de pesquisa que, por exemplo, que o Facebook veicula também, é realmente aqui que se vê a diferença. É que há uma curadoria em vários procedimentos que o Google tem que faz com que realmente as pesquisas mais relevantes para o utilizador apareçam logo e que sejam realmente logo no primeiro nível aquelas que à partida quem está a fazer uma pesquisa recorre, portanto, porque realmente já foi verificado por vários utilizadores que é algo de qualidade que à partida vai responder à pesquisa que foi efetuada. E isto E é muito importante, não é? neste momento, qualquer pesquisa e qualquer motor que trabalhe com grandes volumes de data começa a utilizar este tipo de Critérios, não de é? critérios e de facto algoritmos que cada vez falamos mais e já fizemos aqui alguns webinars sobre SEO e falamos nessa questão Sim. do algoritmo. De facto, os algoritmos cada vez mais estão a começar a utilizar aquilo que é a interação da pessoa com o website, a inteligência artificial, portanto, tudo o que já começa a fugir só à keyword em si, estar presente ou não, já começa a ver a relevância da pesquisa da pessoa, já começa a pensar se a pessoa de facto quer encontrar um determinado tipo de conteúdo ou outro. Já temos separadores de, por exemplo, até no Google, tens o separador de shopping, tens o separador de news, de imagens, De tudo isto vídeos, não para, é? De conteúdos, exato. exatamente, portanto, isto tudo para te facilitar a vida, porque de facto o conteúdo é cada vez mais e nem todo ele é de qualidade. De facto, nós criamos conteúdo porquê? Com um único objetivo, que é este, que é ser descoberto. No fundo, quando criamos um determinado tipo de conteúdo, a maioria das vezes é para que ele seja, dê resposta, seja encontrado e de facto promova aquilo que seja o nosso objetivo, seja numa parte de awareness, de nutrição, de venda, de revenda, portanto, do que quer que seja, mesmo de criação de loyalties, por aí fora. E neste sentido, o que é que nós sugerimos como melhorias? Estamos a falar aqui um pouco de SEO, sem entrar em grandes detalhes, mas, por exemplo, a utilização de ferramentas de otimização faz todo o sentido, ferramentas de pesquisa, ferramentas que, mesmo assim, volto a referir, sem comprometer aquilo que seja a nossa capacidade de ser originais no conteúdo, na diversificação, tudo aquilo que nós pudermos utilizar faz todo o sentido. E hoje em dia há de facto ferramentas para tudo, para contar o número de caracteres que temos, para contar o número de vezes que colocamos determinadas keywords. Portanto, há de facto uma panóplia de ferramentas que dão sempre resposta à nossa otimização de conteúdos, mas mais uma vez foquem-se naquilo que é o vosso utilizador, naquilo que é a capacidade de sermos originais e de nos destacarmos em determinada área. Outras características que também destaco, a questão das keywords e tags, ou seja, vamos pesquisá-las e vamos tentar encontrar não só a keyword, mas vamos tentar ver as palavras e as frases que façam todo o sentido incluir. Lembrem-se que há uma intenção por trás de cada pesquisa e nós devemos dar resposta a essa intenção. Não é só estar presente a palavra, é de facto dar resposta. Depois temos aqui uma parte interessante que é também melhorar o internal e external link. Muitas vezes fazemos um determinado conteúdo e ele morre por ali, vamos chamar assim, ou seja, nós não o cruzamos com outros conteúdos que já tínhamos criado. E isso às vezes é extremamente simples. Nós estamos a falar numa determinada área que se cruza com outra, então vamos utilizar. Nós estamos a fazer este webinar juntando a parte de conteúdos, marketing de conteúdos, mas também estamos a falar de SEO. Se calhar faz-nos sentido nesta área, por exemplo, fazer uma ligação deste conteúdo para outro conteúdo, criar um link que seja interno ao meu documento, dentro do meu próprio website, mas que vá referir outros artigos e outros conteúdos já criados. Na parte de external, tentarmos ter, de facto, sites de confiança que também façam ligação e aos quais nós também podemos fazer uma referência e uma ligação aos mesmos. Okay? Outra dica que nós também deixamos aqui é atualizem conteúdo regularmente. Muitas vezes criamos o conteúdo e deixamos-lo ficar. Hoje em dia é extremamente importante mantermos conteúdo atual e
e podemos quase dizer que atualizar um conteúdo é quase como criar um conteúdo novo. Tenham isto de presente. Eu, por exemplo, sigo alguns artigos, já há alguns anos até, pelo simples facto que ele é atualizado periodicamente. E eu sei que ele é atualizado e serve-me de referência e eu já nem procuro outros, porque ele dá-me sempre a resposta que eu procuro. Okay? Estamos a falar de benchmarks, estamos a falar de métricas que são atualizadas mensalmente e em vez de eles estarem a criar de facto um artigo novo, o que eles fazem é atualizam. Realizar auditorias, ou seja, não deixar que o site fique e depois fica. Nós temos que ir atrás, temos que saber o que está a acontecer. Algumas métricas, como a Joana falou, de análise de page views, duração média de sessão, duração média na página, quantos cliques a pessoa fez dentro do site, tudo isso deve ser analisado. Obviamente, dentro das páginas e dentro do conteúdo que nós estamos a tentar promover mais ou destacar mais, ou até em todo o website. E depois também nunca esquecer aqueles elementos técnicos de SEO. Estamos a falar de User Experience, Mobile Friendly, Core Web Vitals, tudo o que possamos fazer, até mesmo, por exemplo, trabalhar as imagens que muitas vezes nos esquecemos de colocar um textinho que ajuda a imagem a ser identificada pelos motores de pesquisa e pelos invisuais, faz todo o sentido. Okay. Agora vou-vos pegar novamente e voltando um pouco atrás àquela parte que tínhamos falado da IHT e da Seagarden, tínhamos um produto, tínhamos dois perfis. Desenvolvemos e a própria marca desenvolveu todo o seu material que iria fazer parte do seu planeamento. Como é que nós pegamos neste canal e agora vamos falar da questão da distribuição e distribuí-lo por diferentes canais? Neste caso em concreto, pegando em canais orgânicos, estamos a falar do website, redes sociais, email marketing, YouTube, outros que a própria empresa possa ter, vamos pegar em determinados conteúdos. Vejam, neste caso temos o nosso infográfico, temos o vídeo para o YouTube, temos o website, temos a landing page que também servem de páginas do próprio website, temos o conteúdo de blog, portanto, este material é de facto todo utilizado para promover e distribuir em diferentes canais. Mas temos também a possibilidade sempre de aplicar conteúdos e às vezes duplicar conteúdos em canais que não sejam orgânicos, canais que sejam pagos. Provavelmente com outros objetivos, provavelmente e com o objetivo sempre de alcançar mais público e com objetivos bem focados em questões mais avançadas do funil, como a venda, como a geração de lead, como a criação de lealdade. Portanto, aqui, como podem ver, voltamos a replicar alguns conteúdos, de facto, estão feitos com a qualidade suficiente para integrar em plataformas e estarmos dispostos a pagar para que eles apareçam promovidos, mas também utilizando canais como aqui o Facebook Ads ou até na parte de influencers, trabalharmos um conteúdo específico para uma determinada área. E neste caso, quando criamos e distribuímos, torna-se depois importante medir. E uma das questões que muitas vezes se coloca é o que é que eu vou medir? Esta medição deve ser sempre feita com base naquilo que são os nossos objetivos. Não há aqui uma regra, não podemos dizer que vamos sempre medir o tempo de média de sessão, vamos sempre medir. Não, depende do canal, depende do objetivo, depende de tudo aquilo que tiver planeado para o determinado conteúdo. Com que frequência? Por mim, sempre. Ou seja, tudo aquilo que devemos medir deve estar sempre ao alcance de podermos medir hoje sobre o que aconteceu ontem, de podermos medir agora o que aconteceu há pouco. Esta capacidade de trabalharmos em tempo real muitas vezes pode fazer a diferença. Como é que podemos de facto fazê-lo? Eu vou tentar partilhar aqui convosco um exemplo do como podemos fazer. Nós trabalhamos com alguns clientes. Deixa-me só passar aqui para a página 1. Nós trabalhamos com alguns clientes, algum tipo de relatórios, obviamente mediante canais. Nós vamos mostrar-vos aqui um pequeno exemplo de um relatório que fazemos, ou de algumas partes do relatório. Se repararem, depois faltarão aqui, mas trabalhamos com outros clientes, parte de redes sociais, trabalhamos campanhas, trabalhamos todas essas vertentes. E o que é que nós tentamos dar de acesso aos clientes para que eles também possam ver o que está a passar?
no fundo, ter aqui um panorama inicial do tráfego, ok? Conseguirmos ver rapidamente, e estamos aqui a falar, por exemplo, nos últimos 30 dias, mas rapidamente podemos ver só de ontem para hoje, quantos utilizadores eu tenho e quantos é que eu tenho comparando com o ano passado, ok? Neste caso, uma subida bastante acentuada, páginas vistas 340% de aumento, parece-me fantástico, e vemos aqui no gráfico que a grande diferença até foi aqui nesta semana de 13 de junho, ok? Provavelmente feriados. Deu mais tempo para mais pessoas poderem estar a navegar. Vemos até a conclusão de objetivos foi o que mais subiu, temos uma duração de média de sessão bastante melhor, portanto conseguimos ver num panorama muito rápido que o nosso website está bastante melhor. O que é que também conseguimos ver ao longo, o que é que partilhamos com os clientes e achamos que é importante ver? Através de que canais é que de facto o tráfego chegou até nós? Conseguimos ver aqui campanhas pagas, conseguimos ver o próprio canal orgânico traz quase 30% dos visitantes, 27 mil neste caso. Portanto, temos aqui várias fontes de captação de tráfego ao website. E se compararmos com o ano passado, quase todos eles estão acima do ano anterior. Okay? Algo que tentamos analisar também aqui nesta questão do panorama de tráfego, e aqui nós ocultamos aqui as páginas porque acho que também não faz sentido estarmos a partilhar convosco, mas de facto o que é que tentamos ver? Dentro dos mercados que fazem sentido ao nosso cliente, qual é a página que está a ser mais vista? Quantas sessões é que elas têm? O que é que faz sentido? Esta página, por exemplo, obviamente Portugal está aqui em primeiro, mas tem mais relevância para a Espanha e para a França do que tem propriamente para o Reino Unido ou para os Estados Unidos. Mas, no entanto, esta tem bastante relevância para o Reino Unido. Perceber os porquês, trabalhar sobre a página, perceber se é isto que eu quero ou se algo não está certo, ok? Aqui já vamos entrar num elemento mais técnico, em que nós vamos ver quantas páginas são vistas e qual o tempo médio que estas páginas demoram a carregar. Neste ideal, e aquilo que obviamente é aquilo que se sugere, é quanto mais rápido melhor, não é? Portanto, nós temos aqui páginas que estão a demorar 14 segundos, temos a nossa página que tem mais visitas a demorar cerca de 8,76 segundos, mas de facto, mais uma vez, não vamos tentar fazer com que esta página seja rapidíssima, cortando elementos que para nós também são essenciais que estejam presentes. É É toda a esta questão do análise que deve equilíbrio, não ser é? Que feita. acaba por ser importante, não é? É quando estamos Exatamente, a ou seja, analisar estes dados, perceber concretamente porque é que as coisas estão a acontecer e o que é que deve prevalecer, se a experiência do utilizador, se efetivamente o conteúdo em si, não é? Portanto, perceber caso a caso, sem quando há dúvida. estas exceções, A qual é ideia que será será a melhor exatamente essa, ou prática. seja, é analisar e depois tirar algumas conclusões, explicar ao cliente, falar com ele, discutir com ele se vale a pena tentarmos baixar aqui um segundo, comprometendo o quê dentro do website, se faz sentido ou não, até perceber se fará sentido e se iremos ganhar mais com isso ou perder mais com isso. Exato. Okay? Mas de facto aqui tentamos ter um relatório que dá acesso ao cliente para a qualquer momento ele poder vir consultar e debater connosco e nós debatermos com ele os próximos passos. Mostro-vos também que qualquer um destes cenários é sempre possível de filtrar, ou seja, eu vou-vos dar o exemplo, nós temos aqui o volume de impressões e estamos a falar já só de parte orgânica, através de uma ferramenta que é a Search Console. Nós vemos aqui subidas em termos globais, mas se formos ver, por exemplo, só Portugal, conseguimos ver, por exemplo, que a nossa posição média do website, as páginas, está na posição 6,61. Estamos a falar que, na média, as páginas do website estão dentro da primeira página, o que para nós é ótimo, tendo em conta as pesquisas que o próprio website tem. Pronto. E aqui tentamos detalhar isto, ou seja, perceber, dentro das pesquisas que as pessoas fazem, quantas vezes o meu website apareceu, quantos cliques gerou. Ok, tenho um CTR de 17%, fantástico. A minha posição é 1,32, fantástico. Portanto, estou entre o primeiro e o segundo lugar para esta pesquisa, faz todo o sentido. Mas posso ver aqui também oportunidades, posso ver aqui páginas onde não esteja tão bem posicionado. Vamos ver aqui, por exemplo, por impressões. Ok, aqui estou na posição 8,72 para um volume de impressões de 5.000 e tendo um CTR tão baixinho, será que é relevante? Será que faz sentido eu criar conteúdo para esta página? Analisando, discutindo com o cliente e de facto depois atuando.
O que é que nós também tentamos fazer? Pesquisas de controle, ou seja, palavras que me façam todo o sentido estar presente, eu vou controlar para saber qual é a minha posição, qual é o volume, faz sentido estar lá ou não. Outra característica que nós também tentamos sempre acompanhar é a concorrência. Não se trata de espionagem industrial, são dados que estão disponíveis, mas de facto tentar perceber o que é que eles fazem. O que é que eles fazem que está bem feito e nós não fazemos, o que é que eles fazem e nós fazemos também, quem é que está melhor, o que é que nós podemos fazer e o que é que nós estamos a fazer melhor que eles. Tentamos perceber, por exemplo, que keywords é que eles têm e nós não, que keywords é que eles têm e nós também, ok? Perceber que links externos é que eles têm para o site deles que nós não temos e será que há aí oportunidades ou não, ok? Portanto, tudo isso é um trabalho feito em relatório, pelo menos esta é a nossa forma de trabalhar, haverá obviamente outras. O que nós tentamos é adaptar, e este é uma tipologia de relatório que está adaptada a este cliente, onde nós tentamos, por exemplo, ver na parte de auditoria ao website quantas páginas ele tem, quantas é que ele tinha, qual é o estado delas, conseguimos depois discriminar, saber quais é que não estão, quais é que estão aqui a aparecer como quebradas ou não, conseguimos ver se o nosso domínio está a evoluir de uma forma favorável ou não, quantos links temos provenientes de fora, quantos é que são como nofollow, tentar perceber quais é que existem, qual a sua autoridade. Isto é algo extremamente importante. Muitas vezes nós não sabemos que existem sites que estão ligados ao nosso, ou que se estão a ligar ao nosso através de links, e não sabemos se eles têm ou não qualidade, ok? E se não tiverem, a minha opinião continua a ser retirem-nos, portanto façam uma exclusão desses domínios, porque se nós formos referenciados por alguém, por um domínio que de facto é reconhecido, é como se fosse uma boa referência de uma pessoa que nós confiamos. Agora, se o domínio não tiver de facto autoridade e está a falar sobre nós, é como se fosse alguém duvidoso estar a falar sobre nós. Nem sempre, e o Google nesse aspecto também trabalha um pouco assim, que é, se a referência é boa, é bom, se a referência é má, se calhar não é bom. Prejudica, exato. Pronto. Já é discutível hoje em dia se prejudica ou se ignora, mas não abona Não a contribui nosso favor. positivamente, não é? Sim. Claro. E depois temos aqui dentro das páginas uma análise também de SEO on page, ou seja, tentar perceber se estamos a cumprir com aquelas recomendações mais tradicionais em termos de número de palavras, se os nossos titles estão presentes, se temos keywords presentes ou não. Tentamos identificar e, obviamente, sugerir melhorias, ok? Mesmo dentro de keywords, tentar perceber se nós não aparecemos, então faz sentido criar conteúdo por aqui, ok? Pronto. E por fim, queria partilhar convosco. Nós passámos aqui a questão de parte de métricas e como nós trabalhamos, e assim, em jeito de conclusão, partilhar convosco um vídeo que escolhido pela Joana. Se consigam ouvir, certo? Sim, sim. Funny thing about love. It doesn't happen on a schedule. You don't get to decide when, how, or what I love. I choose. Look around you. It's not just me. It's everyone. And there are so many things to love. Let's go check it out. We love long. We love short. Sometimes we love up close and personal. Sometimes we love as big as the whole world. I love that my love means that they can do more, share more. I love that it makes the world cooler, more beautiful, more fun. This world, it's a world made out of what I love. Can you see it? Can you feel it? It's not coming. It's here. Basicamente, este é um vídeo feito recentemente pelo YouTube, em que a nosso ver se ilustra muito bem que efetivamente é o consumidor, o utilizador, que decide o que é que quer ver, quando é que quer ver, se é um vídeo curto, se é um vídeo, o formato que quer. E o esforço das marcas deve ser efetivamente conhecer os seus consumidores e disponibilizar o melhor conteúdo possível nos momentos em que lhes é mais oportuno consumi-los. Portanto, content is king,
mas o content só é relevante se estiver totalmente ajustado ao nosso consumidor. Deixamos agora aqui este espaço, não é? Deixamos aqui um espaço para perguntas e respostas que possam ter. Sim. Estejam à vontade, podem utilizar aqui a parte de chat para nos colocar as questões que possam ter ou que queiram ver resolvidas ou respondidas. E esperar que tenham gostado, que considerem útil. E alguma questão que surja mesmo posteriormente, poderão contactar-nos. Estamos sempre disponíveis para este é de facto um tema muito interessante e muito grande e muito vasto. Difícil, não é? Consolidar isto. Sim, onde acima de tudo queremos deixar aqui alguns pontos-chave que de facto a questão do conteúdo, a sua importância, quer ao nível não só de existir, como de ser regular, consistente, de qualidade, tudo isto é extremamente importante e a importância de facto de otimizar, de ser um conteúdo que seja altamente otimizado e que seja sempre acompanhado e medido, ou seja, a importância de não fazermos só conteúdo por fazer, isso já vimos que de facto há cada vez mais. Está aqui, por exemplo, a Lisa que coloca a questão de se para melhorar a velocidade de um site podemos apagar conteúdo velho. Exato, aqui há duas questões. Uma é, ele é velho porque já não é atualizável e já está obsoleto. Se for essa a questão e não houver forma de o atualizar, então se calhar não vale a pena existir. Pode de facto removê-lo do sitemap. Removê-lo do sitemap não lhe vai resolver a questão, ou seja, ele vai continuar a ser descoberto. Pode é colocar a página como não indexável e ela deixa de aparecer às pesquisas. Mas também não é isso que irá melhorar ali a velocidade de carregamento do site. Okay? Neste caso, o site em si é um todo. Aquela página, o facto de a apagar não torna mais rápido. Que se calhar é perceber se o conteúdo continua a não ser relevante. O conteúdo tenho sempre muita pena em apagá-lo. Acho que só o faço de facto quando uma verdade deixou de ser verdade. E mesmo nesse sentido, se calhar faz sentido atualizá-lo para aquilo que hoje em dia é verdade. Porque lá está, mais do conteúdo ser obsoleto é atualizem-no. Exato. Temos aqui mais uma questão da Inês Souza que gostaria de saber se destes dados... Excelente pergunta, Inês, sim. Aquilo é de facto em Google Data Studio, mas, ou seja, o que é que nós tentamos facultar aos nossos clientes? A facilidade de obterem dados de todas as plataformas num só local. Há várias outras ferramentas que fazem isto. O Data Studio trabalha muito bem com tudo o que seja dados da própria Google. Para trabalhar com dados externos, como redes sociais, etc., também existem conectores hoje em dia que fazem essa ligação. Nós tentamos ter sempre isto num sítio só, para ser mais simples para quem analisa, poder acompanhar. Se não, cada plataforma tem os seus dados. O Facebook tem os seus dados, o Instagram os seus, o Facebook Ads tem outros, o Google Ads tem outros, o Analytics tem outros. Portanto, todas as ferramentas hoje em dia, e de facto a dificuldade não é ter acesso aos dados, a dificuldade é escolher os dados e de facto ter um sítio onde consigamos vê-los o mais rápido possível. Sim, aqui a escolha desta ferramenta teve a ver não só com esse agregar de todos os das várias origens de dados, mas também estes reportes também são conteúdo, não é? E nós tentamos, acima de tudo, que os nossos clientes, uns que têm mais conhecimento do digital, neste caso, outros com menos, que consigam perceber e interpretar. Portanto, há ali um conteúdo que é fácil de digerir também, para se conseguir tomar depois as decisões mais corretas para uma boa estratégia e uma boa presença. Basicamente é isso. Temos aqui Jamila também faz aqui uma questão. Jamila, nós sabermos se a concorrência faz pesquisa sobre o nosso site, não conseguimos. Nós não conseguimos identificar quem é que faz a pesquisa, mas conseguimos ver que pesquisas são feitas sobre o nosso website. E a partir daí ver se essa pesquisa tem volumes que sejam interessantes de trabalhar ou não. Muitas vezes é essa uma das bases da criação de conteúdos, ou seja, há de facto uma pesquisa, há uma tendência, há algo novo, e nós estarmos o mais rapidamente possível em cima dessa nova tendência e conseguirmos ser os primeiros, ou os primeiros a criar conteúdos. Sim, criar conteúdos e às vezes até ir mais longe, não é? Adaptar produtos
e serviços que tínhamos disponíveis, porque Sim. de repente percebemos que estão a aceder ao nosso site à procura de uma determinada área. E, portanto, Muitas vezes até também isto é podemos muito bom pensar para o negócio. nos produtos com as cores. Hoje em dia, por exemplo, a moda das próxima estação há de ser na cor X, então há muitos produtos que se vão adaptar, e não só de moda, àquela cor, porque de facto aquela vai ser a cor da moda, não é? E muitos de vós que tenham produtos nas vossas empresas, se calhar pode fazer sentido estar atento a estas pequenas mudanças, se fizer sentido para o vosso negócio, e antecipar. Porque de facto, se eu for o primeiro a ter uma bracelete da corrida, que a Joana estava a falar há pouco, da cor que vai haver, se calhar conseguem aumentar um bocadinho o número de vendas e pelo menos a maior presença nas pesquisas por conteúdos. Exatamente, sem dúvida. Entretanto, a Lisa está a referir relativamente àquela questão de conteúdos antigos que possam ter impacto na velocidade do site, que está a falar de notícias, notícias antigas e que estão a ter problemas na velocidade. Isto também pode ter a ver aqui com a otimização, não é, dos próprios servidores, conteúdos. ou do próprio servidor, ou o facto de terem, por Pois. exemplo, algo que seja um CDN, que é basicamente a capacidade de serem lidos em vários sítios do mundo, porque isto tem a ver pode ter a ver com outras questões técnicas, só analisando um bocadinho mais a fundo. Eu duvido que apagando algumas notícias faça sentido. Não significa que não o possam fazer. Retirar do sitemaps não resolve, de facto. Não é? Claro. Não é? Se a notícia ainda tem acesso, se ainda é relevante de alguma forma, portanto, ao longo do tempo foi ganhando isso era algo, por expressão, exemplo, dentro autoridade. daquilo que são os nossos relatórios, nós vos facultaríamos, era algo que é a listagem das notícias que se calhar já não são lidas. Exatamente. E se vale a pena mantê-las ou não. Poderá fazer sentido ter esse tipo de análise através de ferramentas, neste caso uma Search Console, fará todo o sentido. E o Google Analytics, claro. Pronto, parece que já não temos mais questões. Sim. Temos aqui, entretanto, mais uma. Ah. Qual a importância dos conteúdos pagos numa estratégia de marketing de conteúdos? Não é? Aqui queres avançar tu? Esta é uma das vertentes que eu também trabalho muitas vezes. Aqui a questão de pagar pelos conteúdos tem sempre a ver com os objetivos da parte da clientela. Ou seja, se o cliente tem um determinado produto, artigo, que queira de facto promover e impulsionar, vou-vos ser muito sinceros, o orgânico está lotado, não é? É mesmo assim. Quer seja, e quer seja em termos de pesquisa, ou seja, Google Search e outros, quer seja mesmo em redes sociais. Se vocês tiverem uma análise, fizerem uma análise à capacidade de divulgação dos vossos conteúdos orgânicos, se calhar vão ficar surpreendidos se não chegarem aos 5%, ou seja, por cada 100 seguidores que vocês têm, vocês partilham um e se calhar só 5 é que são impactados por aquele post que vocês colocaram. No entanto, se fizermos uma promoção relativamente curta, com o objetivo, vamos supor, de awareness, há um público que até é segmentado, não é? Ou seja, que nós conseguimos ir, e pegando um pouco no caso, por exemplo, da IHT, em que tínhamos ali 2 públicos bem definidos, naquilo que foram as promoções pagas, foram utilizadas segmentações que fizeram com que não tivéssemos a divulgar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Estávamos a divulgar coisas diferentes para pessoas específicas, ok? Portanto, aí o conteúdo pago faz sempre parte da estratégia, ou pode fazer parte da estratégia, se estiver alinhado. Eu acho que acaba por ser importante para a distribuição, ou seja, claro. Há conteúdo que é mais barato, não é? Mais fácil de produzir, mas há outro conteúdo que é bastante caro, quando nós estamos, por exemplo, a falar de produções de vídeo. Se nós fizermos esse conteúdo e ele não chegar a ninguém, não estamos a rentabilizá-lo. Se calhar não faz sentido fazê-lo. Exatamente. Mas se fizer parte de uma vertente paga da nossa estratégia, então, sim, o objetivo com a vertente paga é que fazer com que o nosso conteúdo chegue às pessoas para quem ele será interessante. Portanto, isto será mesmo uma das questões do marketing, é quase sempre a resposta do depende, não é? É que nós muitas vezes temos que dizer depende. Caso a caso, e a verdade é esta, a questão de pagar por conteúdos é sempre, acho que deve estar sempre presente na equação quando estamos a delinear uma estratégia, mas vai depender de caso a caso. Ou seja, do investimento necessário, também, claro. E isso faz sentido. Exatamente. Sim.
Pronto, Muitas vezes eu acho digo sim, mas eu não vou dizer que sim só porque sim, vou dizer depende, mas deve estar Sim, sempre sim. presente no pensamento quando criamos um conteúdo. Deve ser avaliado pelo menos, Mas não é? deve Quando ser estamos a avaliado, definir a estratégia. porque lá está, o investimento e neste caso não referiu essa palavra, mas para mim isto tem que ser sempre visto na ótica do investimento. E o investimento representa gastar algo, mas para obter algo. Se o meu investimento trouxer um retorno que justifique, faz todo o sentido. Ok, exato. Bem, penso que não há mais questões. Agradecer a todos. Muito obrigada a todos por terem estado connosco. Dentro de poucos dias iremos então partilhar este conteúdo convosco nas nossas redes sociais e até breve. Vão estando atentos ao nosso site onde vamos divulgando os próximos webinars. Ok? Obrigada a todos por estarem presentes.